O Igor 3K comenta sobre como foi o processo de saída do Monark e a gente vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O monarca é burro? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele... Essa foi uma pergunta direta. É O bem monarca é direta. burro. Eu acho que o monarca enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. Aham. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e tal. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o monarca, não sou próximo. As pessoas perguntavam, tipo assim, né? Mas ele é racista dentro do coração dele ou ele só fala as paradas assim que é pra você poder ter nazi disputando a eleição? Sabe? Ele só diz essas coisas enquanto um personagem, uma persona pública, aliás, que é na prática dono de um podcast, um meio de comunicação, que fala com milhares, milhões de pessoas todos os meses, né? Esse é o lugar do cara, né? Dentro deste lugar. A sua prática de pedir um partido nazi transcende a sua personalidade, né? O seu eu interior, como se isso fizesse diferença. Entende? Entende que interessante isso? É mais relevante perceber se dentro do coração do monarca você tem um germe nazista do que se, assim, se basta compreender aquilo que ele de fato faz no cotidiano do trabalho dele que é público. Vamos ver qual é a parada aqui. Dele nem nada. Tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim: olha, ele não me parece ser um cara. Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, Total. mas eu falei: ele não me parece ser um cara racista, ele não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara burro. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, o que não faz o menor sentido, sabe? Então, assim, aí significa que o cara é nazista ou não? Ou seja, entende a parada? Não, mas dentro do coração dele ele não é nazi, ele só quer fumar maconha e nem que para isso precise ter um partido nazi. Tipo assim, né? Mas ele não é nazi, sabe? Tipo assim. Tal pessoa que encheu de piada racista o seu show. Que, não vamos falar de show, né? Porque show tem contextos que pode complexificar a conversa. Aquele otário do trabalho que faz um monte de piada racista, ele é racista? Não, ele não é racista, ele só quer encher o saco do outro cara ali. E essa é uma maneira de encher o saco. É só isso. Ele não é racista de verdade. Ele só quer encher o saco, essa é uma maneira de encher o saco. Entende a parada? Tipo assim, né? Dentro do coração dele, ele é racista? Não, não, ele só tá enchendo o saco. Tá, mas o que ele tá falando é racista. Não basta? Não, não basta. Tem que saber dentro do coração dele se ele é racista. Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta: já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu em 2016,
O Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Que a gente morava em Curitiba, morávamos no mesmo bairro, lá em Santa Felicidade. E eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o quê, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, isso aqui não sei se dura muito tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente devia vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, já teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer um podcast. Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos. Sim, evidentemente. O Monark, ele sempre trabalhou com a internet, né? O Monark nunca foi, até onde eu sei, nunca foi CLT. Ele sempre trabalhou na internet. Então, ele tinha ali um capital da internet, ele tinha um capital simbólico da internet ali, onde ele podia convidar pessoas, chamar pessoas para participar, além de ter o conhecimento técnico de como funciona o algoritmo, a produção de conteúdo e por aí vai. Isso é completamente normal. Sabe? Porque pra mim eu queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada, tá? Então a gente meio que se encontrou no meio do caminho e o Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho. Porque ele queria fazer e não queria fazer, e eu queria fazer. Ele queria fazer um podcast, mas ele não tinha o drive, sabe qual é? E eu tinha o drive de eu precisava fazer alguma parada, e eu tava procurando um troço que eu me orgulhasse de fazer, sabe? E o podcast parecia ser uma parada maneiríssima. Quando a gente começou, logo assim, foi em 2018, alguma coisa assim. Teve o Monark, ele gostava de twittar umas paradas e deixar as pessoas comentarem. Sabe qual é? Então aí ele mandou uma assim: não acho que o Estado deveria proibir fogo de artifício com barulho. Aí. Nossa. Daí você pensa num conteúdo. E essas coisas ele postava no Twitter, né? O Twitter, ele é o local em que as pequenas coisas ficam grandiosas. Então você pensa a quantidade de pessoas falando sobre cachorro e tudo mais, né? Que é uma questão importante, inclusive. Enfim, existem propostas de lei sobre isso, né? De proibir os fogos de artifício por conta de cães e animais que vão sair prejudicados em cima disso. Mas assim, você pensa o caos planejado que não é colocar uma coisa dessas. Aí tu já sabe pra onde foi. Luísa Mel chegou. Nossa. Não, acabou. O final da história o resumo é pau no cu dos cachorros, sabe? Ficou horrível. Inclusive, até hoje, quando eu falo um bagulho e o cara entende, eu falo A e o cara entende D, porra, é pau no cu dos cachorros, porque a gente tá falando de outra parada. De repente virou outra coisa. Mas enfim, o ponto é que, cara, Monark, porra, fala da maneira mais explicadinha aí, cara. Entende? Tudo se passa como se o problema do Monark fosse o jeito de se expressar e não exatamente aquilo que está sendo expressado. Ou seja, tudo se passa como se a ideia central não tivesse sido captada. Porque a ideia central do Monark, quando ele defende a presença de partido nazi para disputar eleições na medida em que existem partidos comunistas, o que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Já que tem o Partido Comunista, por que não tem o nazi, né? Isso por si só é uma coisa falsa, né? Uma falsa simetria. É uma falsa simetria baseada numa legitimidade de centro, baseado na legitimidade de uma política cotidiana pautada em cima de uma democracia liberal, onde você tem uma disputa entre liberais e conservadores, tipo democracia dos Estados Unidos. E o resto é extremo. Tá entendendo? Tudo se passa como se a falta de habilidade de explicar o que eu acabei de falar aqui fosse o grande problema. Quando o grande problema do cara é quase que um revisionismo também, né? Para além da ideia infeliz, no mínimo infeliz, de tentar colocar de trazer para a conversa a possibilidade de partido nazi disputar eleições regulares no Brasil. Tipo,
talvez seja melhor tu dizer exatamente o que tá na tua cabeça, em vez de soltar uma ideia solta e deixar todo mundo se degladiar por causa disso, né? Então, e aí o Flow, quando quando a gente chega na relevância, a gente já estava junto. E não é que ele era burro. Ele tinha ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Então, assim, eu quero mesmo é que as pessoas pensem no que eu, sei lá, nas possibilidades disso aqui que eu tô falando, tá ligado? Ele tem uma completa falta de noção de como funciona interações sociais, o mundo em sociedade, né? De que ele fala uma parada, é uma figura pública. É um jeito peculiar de entender as coisas, né? É um eufemismo pra, enfim, vocês sabem. E aí isso vai virando um alvo cada vez maior nas costas dele, na testa dele, qualquer coisa assim. E ele entrava numa de, porra, não tem como eu ser cancelado, mano. Não tem como eu ser cancelado. E acabou. A vaidade é o meu pecado favorito. E aí, então, e é o que eu tô dizendo, assim, eu acho que ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Sabe qual é? Ele, sei lá. Outro dia eu vi ele conversando com um cara, faz um tempo, na verdade, né, que agora ele não pode mais ter rede social, falando com um cara sobre Pois é. Ratanabá. E eu fiquei, caralho, que viagem. Ratanabá. Vocês têm contato? Mantém contato hoje em dia? Tem um Vocês se tempo falam? que a gente nos fala. Tem um tempo que a gente nos fala. Ratanabá. Esses dias ele tava falando sobre a Terra plana, mas o ponto não é a Terra plana, o ponto é como que manipulam as informações e que pensar sobre isso é relevante para uma suposta emancipação das mentes no mundo, enfim. Por que eu trouxe isso aqui? A maneira como eles olham para o caso do Monark é como se fosse uma questão de falar direitinho, e não exatamente do conteúdo que é dito. E não exatamente da linha que ele ultrapassou, por exemplo. Mas só uma questão de falar corretamente, de falar do jeito certo, para que as pessoas entendam o bom coração que ele tem. Porque sabe como é, né? Como foi dito pelo Tabet no início do vídeo. Ah, mas ele é racista? Não, eu acho que do fundo do coração dele ele não é, ele só é burro. Entende como ser burro deixa de ser uma ofensa e vira uma proteção? Uma proteção. Ele só é ingênuo, né? Ele só é burro, então ele é inocente, ele fala as coisas, mas tadinho, ele é burro, ele é ingênuo. Coitado. Fala, Juan Gabriel, boa noite, tudo bom? Fala, escudeiro? Fala, escudeiro da Sofia, tudo bem? O Monark eu conheci no Minecraft por causa do meu filho, exato. Ele tinha um canal de Minecraft antes. E o Igor 3K tinha um canal de videogame também, de falar de games. Fala, Gabriel, boa noite, tudo bom? Por conta dos cachorros e autistas também, hipersensibilidade. Um jeito bonito de chamar de burro, né? Tem uma visão peculiar sobre o mundo, concordo. Um eterno menino inocente, um coitado, exato, Xavier. Ele é um coitado, é um coitadinho que tem dificuldade de entender a seriedade do mundo, tadinho. Daí o pessoal entende ele errado, pega pra Cristo e, sabe, faz um fuzuê na vida dele. Boa noite, professor, tudo bem? Parece que ele tenta começar o entendimento social do zero. Que o ideal era todos estarem no entendimento que ele está. Sim, tem essa também, né? Isso é a típica maneira ANCAP de olhar para o mundo. É, tentar compreender o entendimento da vida, do social, do zero, partindo do indivíduo e se encerrando no indivíduo. Que é aquele lance, né, do amor ao debate. Então vamos debater se existem relações sociais, né? Pô, pelo amor de Deus. Vamos tentar
ser contemporâneo. Nos Estados Unidos, eles toleravam o Ku Klux Klan desde que fosse uma reunião privada, ou seja, não poderia ser racista em relação aos negros na sociedade publicamente, diz a Estefânia. Eu não acho que burro é inocente, acho que ele é socialmente são mais perigosos socialmente, diz o Alencar. De fato. Ah, mas por que tem que aceitar comunista, mas não nazista no cenário político, diz o Gabriel, porque nazista parte de uma noção de opressão e extermínio de pessoas segundo uma lógica racial. Ponto final, né? Deveria ser o ponto final.